Olá, pessoal. Bom dia para quem está aqui em Orlando, boa tarde para quem está no Brasil. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso mestrado aqui no Ambra Responde. Eu sou a Natasha e eu vou chamar aqui para conversar com a gente o nosso diretor de Tecnologia e Educação, o Alfredo Freitas. Vamos ver se ele entra aqui para a gente conversar um pouquinho. O pessoal mandou dúvidas aí ao longo das semanas para a gente falar sobre as principais dúvidas do mestrado, dos nossos programas e sobre mestrado em geral também, né? Então, vamos ver se o Alfredo entra aqui para a gente conversar. Vocês podem ir mandando suas dúvidas aqui na caixinha de dúvidas ou mesmo nos comentários, que nós vamos respondendo ao longo da live. Ok? Boa tarde, bom dia para quem tá aqui, boa tarde para quem tá aí no Brasil. Olá, tudo bom? Flávio, Mike. Que o Alfredo tá entrando aqui. Olá, Alfredo, boa tarde, bom dia, né? Boa Natasha, tarde. bom dia, tudo bem? Tudo Tudo bem? bem? Ótimo. Você consegue me ouvir bem? Ó, tem alguém aí que já fez uma pergunta. Quem foi a pessoa? A Elisângela, né? Os procedimentos Nós de vamos falar validação um do pouquinho diploma. sobre isso, sobre Tá. reconhecimento de Elisângela, só respondendo a título. gente ajuda, né? Enfim, quem tem o nosso título. Então, às vezes as pessoas perguntam isso porque elas estudaram em outra instituição. Enfim, nós não fazemos serviço para quem estuda em outra instituição, mas para quem tem o nosso título, a gente ajuda no momento todo mundo, né? Hoje, quem Vamos lá, Natasha, a gente já vai fazer a pergunta da Elisângela, né? Sim, a gente já vai responder sobre. Uhum. Essa é uma dúvida bem comum, né? Então a gente já Uhum. tem aqui anotado para responder sobre essa Boa. dúvida de validade de título, como reconhecer, Uhum. revalidar, enfim, tá? Perfeito. Então, inicialmente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as opções de mestrados que nós temos aqui na Ambra, que nós oferecemos. Então vamos falar do mais antigo, né? Então, primeiro, mestrado em Direito, basicamente todas as áreas que as pessoas atuam no direito. A gente tem um mestrado também em Direito Internacional, um mestrado também em Direito dos Negócios e Tecnologia. Temos mestrado em Dispute Resolution, tema de resolução de conflitos, mestrado em Compliance, que trata ali de compliance, governança corporativa, auditoria, controladoria, vários temas também. Mestrado em Gestão, mestrado amplo em Gestão. Temos mestrado em Administração, mestrado em Finanças e Wealth Management. O que foi mais que eu perdi aqui, Natasha? ESG, você É falou? ESG, mestrado em ESG. Acho que é isso, né? Mais alguma Isso. coisa? Acho que não. Acho que você falou tudo. E como que, né, quais são os profissionais que podem se beneficiar estudando em um desses programas de mestrado? Então, por exemplo, no mestrado, vou pegar um que não seja muito óbvio, né? Porque o mestrado em direito eu acho que é bem óbvio, mas Vamos responder do de direito primeiro. então Então, de tá. direito, Natasha, hoje, basicamente, virtualmente, vamos assim, todas as áreas do direito a pessoa vai ter grandes benefícios no mestrado em direito. A única coisa que a pessoa não tem benefício na área de direito, por exemplo, alguém perguntou aí sobre direito de família. Então, direito de família, a pessoa vai. Temos vários profissionais que atuam na área de direito de família que fazem mestrado conosco. O que a gente não tem é um conhecimento raso ou básico sobre direito de família. Então, no nosso mestrado em Direito, a pessoa não consegue aprender o básico de direito administrativo, o raso de direito de família, o trivial de direito constitucional. Mas alguém que atua em qualquer área do direito e a pessoa quer se destacar profissionalmente, quer ampliar sua renda, quer se tornar um profissional de mais destaque em qualquer área do direito, o nosso mestrado ele serve e vai contribuir para a pessoa se destacar profissionalmente em qualquer área do direito. Não atende para quem não sabe uma área e quer só um conhecimento raso sobre aquilo. Aí realmente é recomendável a pessoa fazer uma pós-graduação antes, para ela ter ali o mínimo. Então, por exemplo, a pessoa, sei lá, eu quero atuar com direito previdenciário e não sei nada sobre isso. Ok,
faça uma pós-graduação em Direito Previdenciário, comece a atuar na área, aí você vem e fala conosco sobre o mestrado. Agora, quem já atua, aí vai se transformar um advogado muito melhor, vai entrar no top do top daquele ramo. Essa é uma pergunta que sempre aparece para nós, né? Então, eu sou da área de direito penal. Tem mestrado em direito penal, Tem, Alfredo? tem mestrado em Direito Penal. Para quem sabe o básico de direito penal. Quem precisa aprender o rasinho, conhecimento raso, básico, aí realmente a gente não consegue contribuir no nosso mestrado. Para quem já sabe esse básico, esse ou um pouco mais do que o básico dos fundamentos de direito penal, aí a gente tem mestrado, a pessoa vai se aprofundar absurdamente em direito penal, vai aprender e discutir sobre análise econômica do crime, teoria da decisão judicial aplicada ao direito penal, enquanto a outra pessoa está fazendo direito à família lá, o colega comentou, vai aprender a teoria da decisão judicial aplicada ao direito de família. Então, temos em todas as áreas do direito para quem já conhece o básico daquela área. Legal. E aí você quer falar de alguma outra área, né? Finanças, compliance? Perfeito. Então vamos falar, por exemplo, de finanças. Então, o mestrado em finanças, ele é um mestrado em finanças e wealth management, ou seja, gestão de riquezas. É uma área que existe muito aqui nos Estados Unidos há muito tempo e tem se crescendo muito no Brasil. Aí já é um mestrado mais para quem quer trabalhar no mundo das finanças, então contadores, engenheiros, administradores, profissionais que atuam com finanças podem trabalhar muito nesse mundo de finanças e wealth management. Então, são pessoas que vão ofertar consultorias para pessoas que na área de finanças ou serviços de consultorias para pessoas que têm grande patrimônio e querem não só aumentar o patrimônio, mas muitas vezes proteger o patrimônio e garantir que aquela riqueza que a pessoa construiu, ela vai continuar para os seus filhos. Então, mestrado em finanças e wealth management para as pessoas que possuem mais interesse nesse mundo. Qual é o outro? Legal. Compliance, você quer destacar mais Compliance é algum outro? interessante. Então, compliance é uma área que as pessoas confundem muito também. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o mundo do compliance é um mundo absurdamente mais avançado do que o Brasil. Então, lá em 2015, quando eu falei que a gente ia abrir mestrado em compliance, falava com as pessoas no Brasil nem sabiam, que a maioria não sabia o que era compliance, mas enfim, acabou com o negócio de lava-jato, várias outras coisas. O tema do compliance foi crescendo no Brasil, surgiram algumas leis no Brasil e ele foi entrando no mundo do Brasil também. Agora, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem compliance educacional na Ambra, então profissionais de educação nos Estados Unidos podem trabalhar com compliance educacional. Tem compliance na área de saúde, tem um número gigantesco de vagas de compliance na área de saúde, healthcare compliance. Compliance na área financeira também tem compliance no Brasil e aqui nos Estados Unidos também. Na área de saúde também, da mesma forma que aqui nos Estados Unidos é muito forte, está começando a ser forte no Brasil. Em outros países do mundo também, compliance digital também está acontecendo muito com compliance nesse mundo de direito digital, de privacidade, disso, daquilo, todo esse mundo digital também tem muito compliance. Todos os setores regulados de indústria, construção civil, tem atuação de compliance. Então, todos os setores regulados ou em empresas grandes, elas demandam a existência e a atuação de profissionais de compliance hoje. De novo, os Estados Unidos é bem mais maduro, e está crescendo também, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, um profissional brasileiro que tem conhecimento de compliance, ele vai ter significativamente muito mais chances de arrumar um emprego na Europa, no Canadá ou aqui nos Estados Unidos. Então, sei lá, profissional da área de saúde, ele pode pegar o conhecimento que ele tem de saúde, junta com o conhecimento novo em compliance, e aí ele vai atuar com compliance na área de saúde. Tá? Então, já no mestrado em compliance, a pessoa não precisa ter um conhecimento de compliance prévio para fazer, porque a gente vai trabalhar todo esse conhecimento de compliance, governança corporativa, gestão estratégica, auditoria, controladoria, controles internos, externos, etc. E a pessoa vai sair, de fato, a um profissional onde ela vai juntar não só o tema de compliance prático e teórico e fundamental de tudo, mas ela pode juntar também a especialização, a área de atuação profissional que ela tem para se destacar nesse mundo. Qual é outra área, Natasha? E ESG, por exemplo, que profissional que pode se beneficiar de um mestrado em ESG?
também diversos profissionais. Então, por exemplo, o mundo do ESG, ele tem muito essa parte de compliance e governança. Então, existem várias entidades, vários selos de ESG, até em bolsa de valores, vários critérios. Então, por exemplo, você tem um trabalho de ambiental e ESG. Então, um trabalho digital também que se conecta nesse mundo de governança, o environment e o social de uma organização. Então, esse mundo, eu posso ter tanto um profissional, por exemplo, de assistência social, que vai trabalhar com isso, quanto eu posso ter um profissional de direito, quanto eu posso ter um profissional de engenharia civil, quanto eu posso ter um profissional de engenharia ambiental. E quando você pensa, por exemplo, em algum brasileiro que ele quer especialmente internacionalizar a carreira, essas áreas compliance e ESG são muito interessantes, porque a pessoa ela pode ter uma formação num setor de engenharia civil ou ambiental e ela pode vir para os Estados Unidos ou para algum outro país e atuar com ESG ou com compliance, sendo que ela não precisa ter a formação que ela tem de graduação naquele país que ela está atuando. Então, Uhum. um mundo de outras carreiras podem ter grandes vantagens ao estudar e ampliar o seu conhecimento nessas áreas. Ok. Quer falar de mais alguma área? Acho que a área de gestão, acho que é a área mais ampla. Então, a área de gestão aqui na Ambra, hoje a gente tem mais de 80% dos profissionais não são formados em administração ou gestão na graduação. Então, são médicos, nutricionistas, professores, engenheiros, advogados, contador, pessoas de diversas áreas do conhecimento. Por quê? Porque as pessoas trabalham ou em alguma organização e elas querem crescer profissionalmente dentro dessa organização. Para isso, todo o conhecimento de gestão estratégica, liderança, gestão de operações, todo esse conhecimento que ela vai aprender, adquirir em alto nível no mundo de gestão, ela vai somar isso com a atuação técnica que ela já tem aqui, técnica naquela área especializada dela, seja na medicina, na nutrição, na engenharia civil, na engenharia elétrica, enfim, qualquer área, e ela vai somar isso com gestão para que ela amplie as chances de crescimento profissional dela. Profissionais liberais também precisam muito disso, então, o dentista, o nutricionista, o psicólogo, todos esses profissionais, o advogado, todos esses profissionais liberais também precisam muito de um conhecimento de gestão. E tem até uma entrevista onde eu falo com a Marina, que é advogada, que é médica, né? Marina, doutora Marina, que é médica, e ela faz mestrado em gestão conosco, e ela vai comentar ali como o mestrado em gestão, antes dela terminar, já está gerando frutos e melhorando a atuação profissional dela na medicina. Outras pessoas na advocacia também têm esses benefícios, outras pessoas na engenharia também têm esses benefícios. Então, o mestrado em gestão na Ambra, ele segue uma filosofia bem americana. Aqui nos Estados Unidos, 75% das pessoas que fazem mestrado em gestão não são formados em administração ou gestão na graduação. 25% estudar algum tema de gestão, de finanças, de administração, de negócios na graduação. 75% são de outras áreas. Normalmente aqui nos Estados Unidos, 25% são da área de saúde, outros 25% são da área de educação e fazem mestrado em gestão nos Estados Unidos. Na Ambra, hoje a gente tem mais de 80% fora da área de administração e gestão de graduação cursando mestrado conosco, porque a gente vai pegar a sua área de atuação, soma com conhecimentos diversos de gestão e você vai se transformar num profissional muito melhor. E isso vale tanto para pessoas que são profissionais em organizações, quanto para profissionais liberais, também para empresários. Interessante. E direito internacional, Uhum. direito e tecnologia são áreas mais específicas do direito, né? Isso. Como Aí o que. mestrado, continua. Pode falar. O Como que mestrado em esses direito profissionais se beneficiam? internacional ele já é mais tradicional, então vamos dizer assim. Então alguém que quer entender algum tema mais aprofundado de direito internacional, direito e política internacional, direito internacional é, privado, direito internacional público, questões jurídicas entre países, talvez o direito, colaboração internacional em matéria de direito penal, ou direito internacional penal, ou penal internacional. Então, já é mais específico o de direito internacional, né? Então, nesse caso,
já entra mais. Já o de direito dos negócios e da tecnologia, ele já é mais amplo, bem mais amplo, porque acaba que vamos dizer assim, o direito internacional ele tem várias verticais aqui do ponto de vista no mundo jurídico. Então, se eu vou entrando numa vertical no mundo jurídico. Já no de direito e tecnologia, a tecnologia ela está sendo transversal em várias áreas, vários ramos do direito. Então, de direito dos negócios e da tecnologia, ele vai contribuir diferente para uma pessoa que atua com contratos do que para uma outra pessoa que atua com direito de família, diferente para uma pessoa que pode atuar com propriedade intelectual e que já vai ser diferente para uma outra pessoa que vai trabalhar com dados pessoais e leis de proteção de dados pessoais. Então, o direito dos negócios de tecnologia, ele acaba que ele também é muito mais transversal a várias áreas do direito e ele vai ser diferente, por exemplo, de uma pessoa que trabalha com responsabilidade civil e tecnologia, de uma outra pessoa que trabalha com crimes digitais também vai ter benefício. Então, ele acaba sendo muito mais amplo do que o de direito internacional. Entendi. E resolução de conflitos, né? Muitas pessoas entram em contato conosco querendo saber se eles vão fazer esse mestrado, esse programa de mestrado, e vão sair mediadores, né? Ou como é que funciona a mediação até aqui nos Estados Unidos, enfim. Sim. Então, tem pessoas que têm muitas dúvidas com relação a esse curso. O que a gente pode Tá, falar então, para essas pessoas? então vamos responder do final. Então, se falou sobre mediadores nos Estados Unidos. Então, mediador nos Estados Unidos é estado por estado. Nós temos 50 estados nos Estados Unidos, são 50 regras distintas para a pessoa ser mediador nos Estados Unidos. Vamos falar aqui do nosso estado da Flórida. Então, a pessoa que tem conhecimento de inglês e tem permissão para trabalhar nos Estados Unidos, no estado da Flórida, quando ela cursa o mestrado em Dispute Resolution na AMBRA, a gente vai sentar com ela e vai dar uma consultoria de quais passos faltam para que ela se torne um mediador credenciado pela Suprema Corte da Flórida. Tá? De novo, esse serviço é só para quem faz o nosso mestrado. Tá? Ele não existe disponível para uma pessoa que não fez o nosso mestrado. Ou até existe, mas vai custar tão caro que não vale a pena para a pessoa fazer, então é melhor ela fazer o mestrado. Para quem a gente já deu orçamento, a pessoa diz que é caro demais. Então, faz o mestrado que vai ficar mais barato para você, você vai aprender um monte de coisa. Então, a atuação prática de mediador, ela vai depender de alguma regulação estatal. O mestrado, ele não vamos dizer assim, a atuação prática no nível do mestrado não é assim, por exemplo, sei lá, a pessoa é engenheiro. Aí, para ela ser engenheiro civil, ela tem que fazer o bacharelado em engenharia civil e aquele bacharelado é suficiente para ela se tornar engenheiro, ok? Não é bem isso quando você atua num mestrado em Dispute Resolution. Então, o mestrado em Dispute Resolution ele vai te dar um conhecimento aprofundado de mediação, um conhecimento aprofundado de negociação, um conhecimento super aprofundado de conciliação, conhecimento aprofundado em arbitragem internacional, de teoria dos conflitos, conhecimento aprofundado de prevenção de conflitos, conhecimento aprofundado em diplomacia corporativa, um conhecimento aprofundado em legislação e risco e incentivos e desincentivos aos conflitos. Então, ele vai te dar uma série de conhecimentos aprofundados em todas essas áreas e a pessoa vai poder atuar profissionalmente em várias áreas. Só que para ela se habilitar enquanto mediador no Brasil, ela tem que cumprir algumas regras específicas do Brasil. Para ela se habilitar como mediador aqui nos Estados Unidos, ela vai ter que cumprir regras do estado que ela mora. Aqui na Flórida, a gente oferece uma consultoria para todos aqueles que possuem o nosso título de mestre e participam de um evento presencial posteriormente chamado Ambra Conference aqui em Orlando. Aliás, neste ano vai ser realizado na próxima semana. Legal. Já fala aí do Ambra Conference, então. Já teremos um evento aí na próxima semana, né? Isso. Então, a Ambra Conference é um evento presencial que a gente faz com participação tanto de pessoas que fazem mestrado conosco, de mestres, de professores. É um evento exclusivo para a elite da elite intelectual, mais ou menos assim. Então, vários profissionais vêm num evento pequeno, fechado para poucas pessoas, para ter muita troca entre esses profissionais. Então, é um evento onde a gente tem um networking muito grande. A gente tem um evento bem tranquilo, bem folgado, não é esses eventos de cadeirinha apertadinha aqui um do lado do outro, só tem um cafezinho com um biscoito. Não, esse negócio aí
enfim, nossa, um outro nível, mais VIP, vamos dizer assim, né? Mais Então, gourmet. evento gourmet, premium, chique, VIP, né? Então a gente tem um evento onde a gente tem um espaço com ambiente para as pessoas fazerem networking, um evento onde a gente faz muita oportunidade de negócios, um evento onde a gente tem várias palestras de vários temas que a gente discute aqui na Ambra. E tem, por exemplo, também alguns blocos super temáticos. Então, neste ano, nós vamos ter uma edição de Investindo e Empreendendo nos Estados Unidos, que vai ser um bloco de uma tarde do dia 7. Em todos os outros, dia 6, 7 de manhã e dia 8, a gente tem outros temas diversos que vão dentro desse ecossistema todo que a gente comentou aqui. A Ambra Conference tem algumas vagas para as pessoas que não são da comunidade Ambra, tá? Se não me engano, a gente já esgotou para da próxima semana. Eu acho que já esgotaram todas as inscrições para a próxima semana. E para E quem quer participar desse evento do dia 7, ainda dá tempo? Quem mora aqui nos para o do Estados dia Unidos? 7, para quem mora em Orlando, ou para quem está em Orlando, para o dia 7, eu acho que a gente ainda tem umas 2 ou 3 vagas para o dia 7 à tarde, tá? Para a Ambra Conference como um todo, se não me engano, a gente já esgotou. Já está sold out o evento. Legal, então o pessoal que está assistindo essa live ou mesmo assistindo a gravação posterior, fica ligado para os próximos eventos, né? Exatamente. Legal. Vamos falar um pouquinho eu vou usar assim a pergunta que fizeram aqui, tá? Como funciona a validade desse título no Brasil? Do título, então, dos programas de mestrado, né? Do mestrado Ok. da Ambra. Então, assim, a validade tem 2 sentidos de validade. Um sentido burocrático, de papel estatal, certo? E um outro sentido prático de gerar resultado. Então, por exemplo, sentido prático de gerar resultado. Vamos pensar que uma pessoa vai atuar numa arbitragem internacional envolvendo uma empresa brasileira e uma empresa chinesa. Alguém que fez um mestrado em resolução de conflitos na Ambra ou um mestrado em direito com ênfase em resolução de conflitos na Ambra, sinceramente é muito mais interessante do que uma pessoa que fez um mestrado em direito constitucional na minha amada UNB. Então, a UNB é uma universidade maravilhosa, mas na prática o cara que fez o mestrado lá em direito constitucional, ele vai ser menos interessante do que quem fez o mestrado em arbitragem, em dispute resolution ou em direito com ênfase em dispute resolution da Ambra. Por quê? Porque essa pessoa tem muito mais conhecimento de arbitragem internacional do que eu, que fez um mestrado tradicional em direito constitucional na UNB ou em direitos humanos em alguma outra instituição de excelência. Estou falando só em instituição de excelência no Brasil. Então, existe essa visão de validade para o mundo prático. Da mesma forma, eu vou oferecer uma consultoria em compliance. Eu vou oferecer uma consultoria em compliance para uma empresa. Então, chega uma empresa e contrata lá você vai oferecer uma consultoria em compliance. E aí tem você e outra pessoa igualzinha a você, que vão oferecer a proposta. Você vai oferecer uma proposta de 500 mil pela consultoria em compliance, a outra pessoa vai oferecer uma proposta de 350 mil. Se esse aqui, que tem 500 mil, tem um mestrado em compliance da Ambra, com certeza vai ser muito mais interessante para aquela empresa do que uma outra pessoa que tem, sei lá, um mestrado em direito administrativo, ou direitos humanos, ou direitos e garantias fundamentais, percebe? Uhum. Então, o valor prático ele vai depender do que a pessoa vai fazer. Mesma coisa, alguém que vai oferecer uma consultoria para uma empresa de tecnologia que ela vai fazer uma proposta de consultoria de compliance digital. Se ela fez um mestrado em Direito dos Negócios e Tecnologia na Ambra, ela vai poder dar um orçamento muito mais alto do que uma outra pessoa que fez um mestrado em algum outro tema. Então, assim, no mundo prático, a gente tem que os resultados, dependendo da pessoa e do que a carreira que ela faz, vai ser muito maior do que outras alternativas. Você tem sempre que comparar a sua alternativa. A pessoa que perguntou isso, você tem que comparar as alternativas dela. Quais são as alternativas dela? Uma, não fazer nada e gastar o dinheiro com um restaurante. Ok, essa aí não vai ajudar nada profissionalmente para ela. Talvez vai só engordar. Outra, fazer o mestrado da Ambra. Certamente vai ajudar muito para ela, pessoal, profissional e financeiramente. Qual é a terceira alternativa? Não sei. Ela pode pegar e fazer um outro mestrado. Então, compara as alternativas reais que você tem. E essa aqui, de gastar o seu dinheiro com restaurante, o teu tempo com Netflix, é uma boa. Você pode gastar o seu dinheiro conscientemente, não tem problema nenhum com isso, tá? Agora, o do mestrado da Ambra certamente vai te dar muito mais retorno
intelectual, profissional, pessoal, financeiro, do que você gastar o seu dinheiro com restaurante, baladas, etc. Já essa outra aqui do outro mestrado, eu não sei, tem que ver qual é o mestrado que você vai fazer para comparar aqui com o da Ambra na prática e fazer o resultado. O outro ponto é o ponto burocrático. Então, ponto somente burocrático. Alfredo, é que eu sou servidor da Justiça Federal e eu vou ganhar um aumento de X% se eu tiver um título brasileiro ou do exterior declarado equivalente ao brasileiro. E aí não importa o conhecimento que a pessoa tem, o conhecimento não faz. O conhecimento, o network, os sinalizadores de diferenciação não vão fazer diferença para este caso. Neste caso, a pessoa precisa revalidar o título da Ambra em uma universidade. Quando revalida? Quem pode revalidar no Brasil? Não é o governo federal, não é o MEC, não é ninguém, tá? Não é a CAPES. São universidades. Então, tem que ter universidade particular ou pública que tenha um mestrado em área parecida. A lei fala em área similar ou afim, tá? Então, a lei é bem ampla. Então, universidade particular ou pública que tenha um mestrado em área parecida tem autonomia constitucional já decidida pelo STJ, e o STJ já disse que a revalidação está dentro da autonomia constitucional da universidade, ou seja, o que a universidade disser que está revalidado ou não está revalidado é uma decisão que está feita, ela não está sujeita a normas infralegais, né? Como diz no juridiquês, né? Ou seja, normas do MEC, normas da CAPES, outras normas de outros órgãos. Então, a norma da universidade é soberana nesse caso. Tá? Então, de validade, eu acho que a gente tem essas duas perspectivas, né, Natasha? Uma, gerar resultados práticos, outra, burocracia, papel. Então, eu acho que você já respondeu que é possível, sim, revalidar o título no Brasil, certo? A gente Sim, já isso tem é possível, sim. a Continua gente sua já tem pergunta. algum título reconhecido no Brasil, dos mestrados da Sim, Ambra? sim, temos vários títulos reconhecidos no Brasil de mestrado em diferentes instituições de ensino e hoje, na prática, na prática é engraçado que a gente tem a lista de mestres formados pela Ambra, tá? Você pode entrar no nosso site e ver a lista de todo mundo que formou, até tem uma data lá, né? Então, provavelmente quem defendeu a dissertação ontem e formou ontem não está ainda no site, mas enfim. Tem a lista de todos os mestres que formaram na Ambra. É até bom você fazer para você comparar. Isso também é uma prática das instituições de excelência aqui nos Estados Unidos, elas colocam essa lista na internet. E hoje, Natasha, às vezes eu até tenho que falar com as pessoas, ô fulano, faz o pedido lá. Então, por exemplo, tem uma pessoa que está vindo para a Ambra Conference que ela vai pedir a revalidação no Brasil só porque eu pedi muito para ela. Só por isso. Ela não iria pedir, porque não gera benefício nenhum no caso dela. Tá? Então, no caso daquela pessoa, não tem benefício nenhum burocrático aqui. Ó. Mas eu falei, pede, por favor. E a pessoa pediu. Então, assim, quem pediu e quem tem título da Ambra de mestrado, na data de hoje, que a gente está falando, que hoje é dia 30 de abril de 2024, todo mundo teve o resultado positivo ou os pedidos estão sendo analisados. Eu tenho uma pergunta, assim, que agora que surgiu aqui, e isso acontece muito, assim, muitas pessoas têm essa dúvida. Ah, tem importância qual é a instituição no Brasil XYZ que faz o reconhecimento? Ou seja, se eu reconheço na Universidade X e ela é uma universidade, né, que tem um nome, uma tradição, é Na USP ou na melhor do que eu. UNB? Por Na USP ou na exemplo, UNB? existe É alguma melhor do diferença ou que. no título não faz diferença nenhuma Faz e diferença nenhuma. Agora, claro, tem só a diferença do ego e da ilusão da pessoa. É ego e ilusão. Então, assim, para o ego e para a ilusão, beleza. Agora, se a pessoa fala assim, Alfredo, mas é porque eu queria revalidar o negócio da USP, porque eu sonho. Vai lá e faz um curso na USP. Para você ter um título da USP, entende? O título seu vai ser sempre da Ambra, tá? Eu te garanto que o título da Ambra é muito bom. Eu te garanto que o nosso título é tão bom quanto o título da USP. Te garanto, nosso mestrado é tão bom, talvez até melhor em alguns aspectos do que o da USP. é, Nós não temos o nome da USP tem no Brasil. Não temos a história que a USP tem
não temos os anos que a USP tem, não temos o tamanho da USP, etc. Mas nosso curso é tão bom quanto. Talvez melhor em vários aspectos, em outros aspectos. A USP é melhor em uns aspectos, nós somos melhores em outros aspectos, tá? Agora não faz diferença nenhuma, porque a pessoa vai ter estudado na Ambra, ela tem um diploma da Ambra com a nacionalidade dos Estados Unidos e esse diploma vai ter lá um carimbo. São duas formas de ter o registro, tá? É um carimbo com os dados dizendo assim, este título foi revalidado equivalente ao mestrado X no Brasil, está registrado no livro tal, na página tal, na universidade tal, e tem uma assinatura de alguém. Certo? Esse é um caminho. Um outro caminho é a universidade emite um certificado dizendo aquelas mesmas coisas que aquele diploma está revalidado. Você não estudou nessa universidade, ela não está emitindo um título para você, o seu título é sempre da Ambra, só que com esse carimbo burocrático brasileiro, este título ele passou a ter os mesmos direitos, prerrogativas de títulos brasileiros, com uma vantagem, ele também é um título dos Estados Unidos. Então, quando você mandar a proposta de consultoria de compliance ou de arbitragem internacional ou de consultoria em alguma coisa digital para uma empresa do exterior, o teu título é dos Estados Unidos. E se você mandar para uma empresa do exterior, ela não vai saber nem que existe esse negócio de revalidação. O cara não consegue entender o que é isso. É zero valor na prática isso, zero impacto. É só o ego da pessoa. Essa, Tá? então, é essa confusão que às vezes as pessoas têm de achar que, porque revalidou na USP, por exemplo, ele, quando ela for apresentar esse título em algum lugar no Brasil, o fato da USP ter reconhecido, então tem alguma. Ah, a USP analisou o meu trabalho, fez uma equivalência com o mestrado deles, mas assim, não é bem isso, né? Na verdade, Não. é bem burocrático mesmo, né? É, Então não importa exatamente. Na verdade, muito. o que que analisa assim? Analisa a dissertação de mestrado, analisa o corpo docente, analisa a dissertação é o documento mais importante, tá? Então, dissertação, corpo docente, algumas publicações que a pessoa tem e analisa alguns dados da instituição, tá? Então, decide por declarar revalidado ou não. Então, normalmente as pessoas querem fazer em algumas instituições que são um pouco mais rápidas ou que já tem casos, né? Então, assim, pode pedir em qualquer universidade que tenha característica, mas a universidade não vai fazer diferença nenhuma para você, tá? Então, por exemplo, eu tive um professor aqui que se candidatou para uma vaga e a pessoa falou assim para mim, ela tem um SJD, o título dela, pela Universidade da Califórnia em Berkeley. Aí ela falou, Alfredo, esse meu diploma foi revalidado pela USP. Eu falei, e? Não faz diferença nenhuma para mim. Por quê? O conhecimento dela não veio da USP. Não veio da USP. O networking dela não veio da USP. Os resultados de publicações dela não vieram da USP. O título dela, que me interessa, é o SJD lá da Universidade da Califórnia. Não faz diferença nenhuma para mim que estou contratando ela, mas é zero a diferença. E na prática vai fazer diferença zero para alguém, uma empresa que vai contratar um escritório de advocacia. E aí vamos pensar, a universidade que revalidou foi a Universidade Municipal de Sucupira do Riachão, no Maranhão. Não existe essa instituição, tá? Mas vamos pensar que existisse. Ah, revalidei na Universidade Municipal de Sucupira do Riachão. Ninguém vai dizer nada se é a Universidade Municipal de Sucupira do Riachão ou se é a Universidade de Brasília, ou a USP, ou Até enfim, o porque R. o conhecimento não veio da Universidade de Sucupira do Exatamente. Riachão, né? O Não conhecimento veio, foi exatamente. construído lá no mestrado da Ambra. Então, Exatamente. enfim, espero que as pessoas consigam entender essa diferença. Tem até Exatamente. uma pergunta aqui sobre a gente indicar, né, instituições. Então, como o Alfredo falou ali no início, né, dessa questão, a gente auxilia, né? Então, obviamente, a gente passa para vocês algumas instituições no Brasil que já fizeram o reconhecimento do título, Todo mundo certo? que estuda conosco, Natasha, uma das grandes características e vantagens da Ambra é que nós somos uma instituição de elite, instituição elitizada, não é qualquer um que estuda aqui, e podem usar essa minha fala para o que quiserem. E nós somos uma instituição que a gente dá muita atenção às pessoas. Então, as pessoas aqui, elas não são um número. Então, a pessoa me manda, as pessoas, é engraçado, algumas pessoas, quando elas me mandam um WhatsApp, falam: Ô, Fredo, eu sou fulano de tal, eu sou mestrando. Eu sei quem é você, eu tenho o seu nome salvo no meu celular. Então, não preciso dessa introdução toda. Em algumas instituições, que são
maiores em termos de número, aí a pessoa é só um número mesmo. Toda hora que ela for falar, ela tem que fazer uma série de outras, de outras falas, né, e abreviações. Mas, enfim, o ponto é que o nosso mestrado ele vai contribuir muito profissionalmente com você. E a gente, por ser uma instituição que tem muita proximidade com quem fala, com quem faz mestrado conosco, a gente contribui um a um. Então, quando a pessoa está no momento pronto para fazer uma análise de revalidação, a gente vai analisar naquele momento qual é a melhor instituição. Então, por exemplo, no passado, o Júlio Prazeres, que foi a primeira pessoa que teve uma revalidação no Brasil de um título da Ambra, quando a gente estava discutindo, ele pediu na Universidade Cândido Mendes. Por quê? Porque tinha um edital na Cândido Mendes aberto que ia fechar as vagas em 2, 3 dias depois daquele momento. Então, o Júlio pediu na Cândido Mendes. Para ele, faria sentido aquilo, né? Hoje, as pessoas que foram fazer agora, o Eduardo Walker, quando ele foi fazer, não tinha edital na Cândido Mendes. Aí ele vai ficar esperando o edital da Cândido Mendes abrir? Não, ele pediu na Universidade Católica de Brasília. E aí resultou positivamente na Universidade Católica de Brasília. O, o Jardel foi fazer uma análise lá e ele, por conta dele, resolveu pedir na Universidade da Amazônia. Aí ele só nos informou, estou pedindo na Universidade da Amazônia, eles pediram um documento específico aqui que eu não tenho, a gente entregou aquele documento para ele, ele fez o pedido e o pedido foi deferido. Agora, a pessoa pode fazer desse jeito, do jeito que o Jardel fez, ou seja, ele fez o dever de casa dele, fez as análises e escolheu a UNAMA. Ou a pessoa pode vir falar conosco e a gente vai entender naquele momento. Então, por exemplo, o Leandro que está aí, não sei, eu acho que ele não é mestrando nosso. Aí ele vai dizer assim, onde vai revalidar o meu título? Pô, você nem tem um título ainda. No momento que você tiver feito a defesa, igual a mestrandos nossos terminaram agora, aí a gente vai ver naquele momento qual é a instituição mais adequada. E nós vamos sempre ajudar todo mundo. A gente fala com todo mundo aqui, nós somos bem tranquilos, porque nós somos uma universidade para a elite, para um número pequeno de pessoas que querem continuar a entrar na elite da elite intelectual e profissional da área. Nós não somos uma instituição de massa, um monte de pessoas. E aí tem vantagem e desvantagem nas duas. É, tem uma pessoa aqui, o Elzio Júnior, Uhum. ele está perguntando sobre análise curricular na fase de seleção, se uma pós sem TCC tem peso. Aí ele escreveu uma outra coisa, mas eu não entendi, Ah, Elzio, deve se ser você na quiser seleção do repetir. mestrado, né? Não, Uma mas pós sem ele TCC tem escreveu, peso. é que ele escreveu uma outra mensagem embaixo, estou bem não sei se é No dúvida, no momento, momento né? dessa decisão. Então, não Tá, sei se é então assim, isso, mas se ele quiser reescrever. na seleção, eu entendi que ele fez uma pós sem TCC e que ele está em dúvida se isso vai fazer diferença para ele entrar no nosso mestrado. Tá? Então vamos lá, Elzo. O critério para entrar no mestrado, curricular mínimo em termos de titulação, é um bacharelado ou um curso equivalente a um bacharelado. Tá? Então, se você fez a pós-graduação, independentemente dela ter ou não TCC, não vai mudar muito as tuas chances do processo seletivo aqui. O que vai mudar o teu processo seletivo vai ser a tua história profissional, o memorial que você vai fazer, a entrevista que você vai fazer. Então, todo o teu currículo, vamos dizer assim, a pós-graduação, com o TCC, ela vai melhorar um pouquinho o teu currículo, mas esse pouquinho que ela melhora é algo que uma outra pessoa compensa muito num memorial bem feito, bem estruturado, compensa muito em uma entrevista bem feita, bem estruturada. Então não vai ser isso que vai ser decisivo, não, tá bom? Lembrando que a gente está falando do processo seletivo da Ambra, tá, Isso. Elzio? Então, se for de uma Tá. outra instituição que você está perguntando, aí depende dos requisitos e dos critérios dessa instituição para aceitar um. Ah, legal, ele colocou que ele já se decidiu pela Ambra, que bom. E ótimo. Você Tá então certo. acelera o processo seletivo, fala com a Natasha ou com alguém da equipe da Natasha que o trabalho da Natasha e da equipe dela é ajudar as pessoas que não estudam na Ambra até elas entrarem na Ambra. Depois que a pessoa estuda na Ambra, aí tem outras pessoas com quem ela vai falar, né? Vou falar com a minha equipe, com a equipe da Camila, com outras pessoas. Ó, Pinheiro Antoni... peraí, deixa eu ver se eu não vou errar o nome. Pinheiro, Antolin ADV. isso. Pinheiro Antolin ADV
Tá dizendo que quer muito fazer na Ambra. Ele Que já bom, fez várias Antonina. perguntas aqui para nós também. Por que que você quer muito fazer na Ambra e o que que falta para você fazer o processo seletivo? Aí Escreve aí para assim, nós. gente, escreve aí pra gente o que falta para você fazer o processo seletivo e depois por que você quer muito fazer na Ambra, né? O processo seletivo da Ambra, como eu sempre falo, assim, quem a gente acha que não consegue fazer mestrado, a gente recusa no processo seletivo, tá? Então, se a gente aceita uma pessoa no processo seletivo do mestrado, é porque a gente tem plena certeza que essa pessoa tem condições profissionais, condições intelectuais, condições plenas de fazer um bom mestrado. A gente só aceita quem tem plena certeza disso. Quando a gente tem alguma dúvida no processo seletivo, a gente pede informações complementares. A gente agenda uma outra conversa, faz um segundo bate-papo depois da entrevista, pede documentos a mais, faz umas perguntas extras, a gente faz uma investigação maior. Tá? Agora, quem a gente oferece uma vaga é realmente quem a gente tem plena certeza que tem condições tranquilas de fazer um bom mestrado. Eu sempre falo, as pessoas que duvidam disso da minha fala, é só você fazer uma inscrição mais ou menos. Né? Aí você vai ver que você vai ser recusado. Só que aí, quando a pessoa que fizer essa inscrição mais ou menos e for recusada, ela não pode dizer, ela estava brincando. Não, você foi recusado, não vai ter uma vaga para você nessa turma, não. Lá na frente, no futuro, se você quiser, você tenta de novo. Tá bom? Mas pode fazer esse teste, qualquer um que queira comprovar essa minha fala. Tá certo. Vamos falar então agora um pouquinho sobre algumas dúvidas sobre o ensino online, à Uhum, distância, né, via internet, enfim. uhum. Então, os cursos via internet ou online, eles podem ser bons de verdade, né? É a dúvida que a gente teve aqui, e aí eu vou complementar essa dúvida. Porque a maioria das pessoas, elas têm preconceito, né, com o ensino online, o ensino EAD, via internet, enfim, digital, e acham que não tem a mesma qualidade de bons cursos presenciais. Ok. O que você pode dizer sobre isso, Eu quero Alfredo? dizer que ela está comparando duas coisas totalmente diferentes. Ela está comparando um bom curso presencial com o curso de internet horroroso. Então, assim, o preconceito dela está correto. Por que, que o preconceito dela está correto? Porque a maioria das instituições que são instituições de ensino de internet que tem muitos alunos, são instituições que usam a internet para fazer um ensino de massa, o que eu chamo de aula no Maracanã. Então, elas usam a internet para colocar um grande número de alunos. E essas instituições são as mesmas instituições que no ensino presencial tem uma sala presencial com 70 pessoas na sala. As mesmas instituições que no ensino presencial o professor é o professor mais barato, não é o melhor professor. É a mesma instituição que no ensino presencial, no ensino online, o tempo que o professor tem é pequeno, ou seja, ela não paga tempo para o professor fazer correção de trabalho. E aí o professor usa o horário na sala de aula para corrigir as provas. Por quê? Porque ele não é pago fora da sala de aula para corrigir a prova. Então, essas instituições, elas são instituições ruins no presencial e são instituições ruins no online. Da mesma forma que existem instituições boas no presencial, por exemplo, eu fui fazer um curso de economia ou de administração no INSPER, em São Paulo presencial, totalmente diferente da pessoa for fazer um curso de economia ou administração presencial na Estácio de Sá ou na Anhanguera. Os dois são presenciais, os dois são credenciados pelo mesmo órgão, mas o custo que a pessoa vai ter vai ser totalmente diferente. A pessoa que vai fazer lá em Porto Alegre um curso de administração, num curso específico que a Unicinos tem, na Unicinos em Porto Alegre, vai ser totalmente diferente da pessoa que vai fazer um curso de administração na Estácio do Sá de Porto Alegre. E os dois são presenciais. Da mesma forma que a gente tem essas ilhas de exceção no ensino presencial, ou seja, a maioria das instituições presenciais são fracas, ruins e baratas e fáceis, certo? A maioria das instituições presenciais, em números absolutos. E a maioria das vagas são números. Por isso que a gente vê tanta gente formada com diploma que não sabe escrever nenhum texto. Você pega a pessoa formada em administração, que ela não sabe nada de administração, só tem um papel de administração. Pega a pessoa formada em letra, ela não sabe nada de letra, não sabe escrever uma redação de 30 linhas com menos de 5 erros de português. Mas ela tem um papel. Tá? Então, a maioria das instituições presenciais, em termos numérico, elas são fracas, baratas, fingem que ensinam, os alunos fingem que aprendem e elas só diploma. A maioria das instituições de ensino à distância, elas são fracas, baratas, os alunos fingem que ensinam, os alunos fingem que aprendem
Elas fingem que ensinam e elas dão um papel para a É um pessoa, certo? consórcio, É consórcio do isso. Mas papel. enfim, e esse consórcio de papel, ele tem, posso falar, posso falar por horas, mas enfim, no Brasil, a forma como as pessoas entram no serviço público do Brasil cria uma ilusão que esse consórcio do papel vai dar certo, porque a pessoa acha que ela vai ter o papel e ela vai arrumar um emprego no governo, por quando disso ela não vai. Ela não passa num bom concurso público. O outro cara que tem uma formação boa no ensino de elite é quem passa num bom concurso público, na maioria dos casos. E essas pessoas que têm uma formação de elite, eles são uma minoria. Por isso que eu sempre falo que nós estamos trabalhando aqui com a elite intelectual. Eu não estou trabalhando aqui com todo mundo, com a massa. E aí as instituições fazem uma conversa fiada, que elas dizem assim, Alfredo, veja bem, é porque tu é muito elitizado e eu sou mais social. Conversa fiada, você não é social, você faz um desfavor social. Você dá um papel de diploma de bacharelado em direito para alguém que não sabe nada de direito, que não passa na prova da OAB, que não sabe absolutamente nada. Tu fez um desfavor para aquela pessoa. Tu dá um papel de diploma de administração, essas instituições dão um papel de diploma de administração para alguém que não sabe nada de administração. Então, para que serviu aquilo? A pessoa ela fez um destrabalho para a sociedade, diplomando aquela pessoa. E para aquela pessoa, inclusive, né? Então, eu não guiei a história para simplificar. Existem instituições fracas que diplomam em massa, que fingem que ensinam, que os alunos fingem que aprendem e que elas entregam um papel no presencial e no online. E existem instituições boas, que têm rigor acadêmico, que são sérias, que têm bons professores, com tempo de dedicação para atender a cada aluno, que tem seleção docente, que tem seleção de cada estudante, que tem critérios que o estudante tem que fazer e que esses critérios valem não só para você, mas também para o seu colega e que o diploma significa que aquelas pessoas aprenderam bastante, tanto no presencial quanto no ensino via internet. A diferença é que esse segundo grupo de instituição, ele é uma minoria, tanto no presencial quanto no ensino via internet. A maioria das vagas estão nessas instituições de massa, no presencial e na internet. Como é que você sabe distinguir uma da outra, né? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Então, eu já ia fazer essa pergunta. Você espera, você tá me atropelando. Afinal, eu faço Deixa eu palestra, só, né, deixa eu Natasha? só, tá quase virando uma palestra já. Deixa eu Mas, boa. só ler o comentário aqui. É a Pinheiro Antolin ADV, ela é a Priscila Antolin. Aí ela disse que ela tem certeza que a Ambra vai fazer toda a diferença na carreira dela e ela tem um professor que já fez. Que ótimo. E, e ela disse que ela ainda não fez porque ela precisa se inteirar mais, mas que ela quer muito. Perfeito. Assim, eu acho que, Priscila, é sempre bom você se inteirar bastante. A decisão de fazer um mestrado ela é uma decisão que envolve um investimento humano muito grande, envolve um investimento pessoal do seu tempo. Então, assim, ela trabalha com os 3 itens mais importantes da sua vida. O seu tempo, a tua capacidade intelectual, que é aqui que você gera resultado para a sociedade, gera resultado para você, gera resultado para sua família, para os seus clientes, para todo mundo, e o teu dinheiro. Tá? Então, esses 3 fatores você tem que pensar bem antes de fazer a escolha. Compara as instituições, lembra? Você tem a primeira opção. Qual é a primeira opção, Natasha, que a pessoa pode fazer? Gastar o dinheiro dela e o tempo dela com o quê? O Netflix e Netflix. restaurantes. Ah, não Certo? é Segunda ruim, opção. gente. Não é ruim, eu acho bom pra caramba, né? Enfim, Netflix e restaurante, mas enfim, mas engorda e atrapalha a vida, as pessoas ficam menos produtivas, só piora a vida, tá? Então, beleza. Primeira opção, Netflix e restaurante. Segunda opção, fazer o mestrado na Ambra. Terceira e a quarta opção é fazer o mestrado em outras instituições que você tem. Aí você vai comparar qual é o investimento financeiro, quem são os professores dessas instituições, qual é a metodologia da instituição. Vai fazer uma comparação com essas outras aqui para você avaliar no teu caso e quais são os seus objetivos para você escolher o que é melhor para você. Tá, antes de eu voltar aqui para as perguntas, Uhum, 2 pessoas já comentaram, foi o Elzio e a uhum, Elisângela, sobre processos seletivos para frente, né, para o futuro. Então, uhum. a gente ainda não tem datas já previstas para, né, próximos ingressos. Então, eu peço que vocês aguardem um pouquinho, mas fiquem de olho, acompanhem a gente nas redes sociais, porque a gente está finalizando o ingresso agora em maio.
tá? Elisângela quer para o segundo semestre, o Elzio quer para 2025. Elzio, se você quiser entrar em contato com a gente para entender ali o que precisa, não tem problema, pode entrar em contato, a gente conversa com você, tá bom? Mas a gente ainda não tem datas, tá? Para É, informar quando que vai. Natasha não vai ter informação de vagas, Natasha não vai ter informação de É, mensalidades em 2025, sim, não nem vai ter para o informação. segundo semestre ainda, né? Exatamente. Então esse é o ponto que é várias das informações que as pessoas perguntam, a tua equipe não vai ter essas informações ainda, né, Natasha? Isso, tem que aguardar um pouquinho aí, tá bom? Mas vai acompanhando a gente. Se quiser chamar a gente para conversar também, a gente está disponível. Isso. Agora, falando sobre isso, né, que a gente estava falando sobre ali essas diferenças do online, presencial, enfim, eu queria falar um pouquinho sobre investimento, né? Então, algumas pessoas comentam que acham o investimento no mestrado da Ambra, né, Aham. alto. Sim, E por ele ser online, ele não sim. deveria ser mais barato? Ele poderia ser mais barato se o nosso objetivo fosse arrancar o máximo de dinheiro do seu bolso e te dar um papel que não significa nada para você não aprender nada e eu fingir que te ensino e você fingir que aprende. E a gente ganhar mais dinheiro e eu aumentar o meu salário. Se o meu objetivo fosse somente esse, agora o problema desse objetivo é que ele é um objetivo do ponto de vista de princípios e valores do Alfredo e da Ambra, é um objetivo imoral. Porque a gente ilude as instituições que fazem isso, elas iludem as pessoas. Elas dão um título de mestrado, a pessoa tem um título de mestrado e aprendeu pouco no mestrado, né? Ela tem que ficar dizendo que ela tem um título de mestrado porque as outras pessoas não percebem que ela tem um conhecimento aprofundado sobre o tema, numa conversa, Uhum. numa discussão. Então, assim, poderia ser muito mais barato. Poderia custar, sei lá, poderia custar R$ 500. Eu já conversei com o executivo de várias instituições, gente. Infelizmente, eu não posso dar o nome das pessoas e dizer o que essas pessoas falam, mas todos eles que eu conversei de instituições de massa, eles criticam a Ambra porque eles contam assim, Alfredo, vocês não sabem qual é o jogo. Eu falo, eu sei qual é o jogo. Você acha que eu não sei? Eu sei. Aí ele, mas me diga qual é o jogo. Aí ele fala, Alfredo, é assim, ó, tu cobra R$ 500 e tu gasta R$ 200. Tem como gastar R$ 200? Claro que tem. Eu troco os professores que estão no meu site, que atendem uma turma de 20 alunos, e eu coloco esse mesmo professor para atender uma turma de 100 alunos. Eu sei fazer essa conta. O que eu gastava X, eu passei a gastar X dividido por quanto? Se eu fui de 20 para 100, X dividido por 5. Então a mensalidade da Ambra, que era, sei lá, R$ 2.500, já virou R$ 500 só com essa mudança. Aí, ao invés de eu ter o orientador orientando individualmente uma pessoa com encontros lá toda quinzena, trocando o WhatsApp com um orientando individual, fazendo e-mail, eu coloco um orientador para dar um encontro em grupo uma vez por mês. Aí, olha só, eu tinha um orientador orientando uma pessoa. Aí agora eu vou colocar esse orientador para orientar 5 pessoas. Aquele meu valor que era R$ 500 já virou R$ 100 de mensalidade. Agora eu vou pegar não o mesmo professor que eu tenho, que eu pago bem para ele, e eu vou pegar um professor menos qualificado que ele, que eu vou pagar 70% para ele. A minha mensalidade, que começou em 2.500, ficou em R$ 70 agora com esse ajuste. Agora eu vou pegar esse professor, ele não vai mais responder a dúvida de ninguém. Eu vou contratar um outro cara que só tem título de mestrado para responder a dúvida, ou que não tem nada. Aí aquele meu gasto que era 2.500, eu fui baixando ele para 500, um ajuste, fui baixando para 100, baixei para 70. Agora ele virou muito menos. Por exemplo, eu fiz a conta da Estácio de Sá, está lá na declaração da Bolsa de Valores. Eles gastaram, no ano que eu fiz as contas, não sei se foi 2019 ou 2020, tá? Gastaram menos de R$ 30, acho que era 19, tá? Mas eu vou dizer que é menos de R$ 30 por aluno, com todas as despesas educacionais, com conteúdo, com professor, com atendimento, com todos os funcionários, inclusive com consultoria educacional, que é um valor gigante de consultoria, ou seja, um monte de coisa. Aí a mensalidade fica barata. Então, assim, você quer o papel rápido, fácil, barato, sem esforço? Existem instituições para isso. Eu te dou o nome das instituições que tem isso aqui. Agora, você quer um título
de pessoas boas, que os teus colegas são bons, que você aprende, que você faz um networking de valor, que você tem sinalizador de diferenciação, que você vai se transformar numa pessoa verdadeiramente melhor, que você vai entrar na elite da elite intelectual e profissional na tua área, não tem mágica. Eu tenho que te dar um bom professor, esse professor tem que ter tempo para te atender, esse professor tem que gastar o tempo dele corrigindo o teu trabalho, esse professor tem que dar um feedback para você, você tem que fazer uma apresentação oral para o professor, ele tem que ficar aqui ó, parado durante um tempo te assistindo, ele vai ter que falar para dar um feedback para você, só para você, ele tem que orientar a dissertação só a sua. Só que isso tudo tem custo. O professor, ele não está aqui fazendo caridade, ele está trabalhando. Sim. E ele é muito bom, e ele tem que ser remunerado. Agora, tem a outra lá barata. Poderia ser barata, desse jeito. Esse é o preço para ser barato. O preço para ser barato, alguém comentou lá. E onde fica a qualidade? Aqui nos Estados Unidos tem um negócio que diz assim, you get what you pay for, tá? Então assim, você pode contratar o advogado barato, certo? Tem um problema na justiça. Eu vou ter um orçamento de um advogado que me cobra R$ 2.000 para resolver o problema, e ele vai dizer que resolve esse problema, e eu vou ter um outro advogado que vai cobrar R$ 200.000. Não é a mesma entrega. Eu quero contratar uma consultoria em compliance. Vai ter alguém que vai dizer que me cobra R$ 10.000 por essa consultoria, vai ter outra pessoa que vai me dizer que me cobra R$ 200.000 por essa consultoria. Não é a mesma entrega. Eu quero fazer um compliance digital trabalhista em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Tem um advogado que vai me cobrar 5.000 e tem outro que vai me cobrar 150.000. Não é a mesma entrega. Se você quer ser o profissional que você vai ser contratado porque você é o mais barato, estude na instituição que você escolhe porque ela é a mais barata. Não tem mágica. O seu cliente é você. Quando a pessoa toma a decisão de escolher uma instituição porque ela é barata, os clientes dela vão tomar a decisão por ela porque ela é barata. Se você quer ser uma pessoa, um profissional, que vai oferecer uma consultoria, que vai trabalhar, que vai crescer profissionalmente, porque você é bom, escolha uma instituição de ensino, porque a instituição é boa, porque você vai aprender muito, porque você vai ter um network de valor, porque você vai ter diferenciais. Não tem mágica. Agora, quando você escolher a instituição, quando a pessoa, você não, o teu vizinho escolher a instituição que é barata, e você estiver dando a consultoria aqui cobrando 200.000 e o teu vizinho cobra 10.000 e esse cara cobra 10.000 e não tem cliente, e você cobra 200.000 e tem cliente, aí ele vai te perguntar por que você fez, você não precisa dizer para ele, porque ele jamais vai investir no conhecimento dele. Entende? Mas ele também vai continuar, do jeito que ele escolhe a instituição porque a instituição é barata, ele será escolhido porque ele é um cara barato e não porque ele é bom. Sim. Não tem mágica. Por exemplo, no ensino fundamental, né, Natasha, no Brasil, por exemplo, por que alguém que mora em Windermere paga $20.000 para o filho estudar na WPS, sendo que ele tem uma escola de graça do lado? Não é porque ele é, pensando no adjetivo aqui, educado, mas não consegui isso conseguir. Mas enfim, não é porque ele é bobo, tá bom? Que ele paga os $20.000 da WPS. Sim. E da mesma forma, várias pessoas, né, Natasha? As pessoas aí são bons pais, pessoas interessadas, gente que está no Brasil, bons pais, pessoas interessadas, pessoas participativas. Poxa, tem escola pública de graça e tem uma escola paga. Por que a pessoa paga a escola, né? É igual? O papel vai ser igual. Certificado de conclusão do ensino médio, certificado de conclusão do ensino médio. Ambos credenciados pelo mesmo órgão. O papel vai ser igual. Sim. Priscila, você pode me chamar aqui no direct. A Priscila está perguntando como que ela faz para conversar comigo. Pode chamar aqui no direct da Ambra, que eu respondo ali para você. Você pode entrar Você pode colocar seu contato ali no direct mesmo, seu telefone, e aí eu te ligo, tá? Ou você pode entrar na página do site da Ambra, tem um botãozinho do WhatsApp lá. Se você me chamar ali no WhatsApp,
não sou só eu que estou ali, mas você pede para falar comigo e eu ligo para você também, tá? Então, pode me chamar ali, dar o seu contato que eu ligo para você, hoje ainda, tá bom? É, deixa eu ver aqui, o Pode clicar no link Anderson, da bio também. No link da bio vai ter um um botão do contato direto para o WhatsApp, né? WhatsApp. Acho que tem ali também, né? Tem E no aí link da chama bio. porque É, nesse WhatsApp ali, eu tô ali, tem outras pessoas ali também, mas só pedir para falar comigo que eu ligo para você. É, o Anderson Serra, ele está aqui no nosso processo seletivo, ele até já estava opa, respondendo aqui que o prazo para as inscrições foi no dia 26, né, do 4 e o envio da documentação. É verdade, Anderson. Ele boa, está aqui no meio do caminho aqui com a gente. Tamo lá, né? Tamo boa, junto Anderson. aí. Então tá, então eu acho que eu vou, não sei se você quer, a gente já tem 1 hora de live, você quer continuar Continua, faz respondendo? perguntas. Eu tenho tempo aqui para você, se você Então se tá. tiver com vontade de almoçar. Tá bom. Tô de dieta, Alfredo. A gente tá sempre de dieta, né? Tá preparando para a Ambra Conference. Na É, Ambra Conference a gente tem vai que caber no liberar. terninho. Não, tem que Tem que, caber no tem terninho. que caber no terninho. Comprei um terno novo também, bonitão, terno. Vou até postar Então umas tá. fotos de eu comprando terno novo para a Ambra Conference, porque o meu outro terno da outra Ambra Conference ficou muito folgado, né? Enfim, eu reduzi muito o peso entre Ah, uma e outra, aí eu tive que boa! comprar um terno novo. É o ônus de. Mas eu comprei um terno bom, tá? Terno bom. Que Eu, obviamente ele não é dos mais baratos, né? Mas enfim, eu tô no, é a eu vida. tô no, eu tô na dieta para caber no terno da última conferência, entendeu? O meu, o meu da última conferência ficou muito folgado, então tive que comprar um novo bem menorzinho. Então tá bom. A Elisângela, ela perguntou sobre o tempo necessário de estudo semanal, né? E Elisângela, são 15 horas, tá? Em média, você tem que ter 15 horas semanais para dar conta do conteúdo, das aulas, dos encontros, enfim, do que você tem que fazer ali ao longo da semana, tá bom? Vamos voltar aqui então. Então, você falou aí um pouquinho sobre a diferença de um mestrado da Ambra para um mestrado mais barato, né? Você também falou sobre mensalidades mais baratas, né? O que que entrega e por que que não é igual da Ambra. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho das características que uma Essa pessoa. pessoa da mensalidade mais barata, Natasha, é só ela pensar como o trabalho dela poderia ser mais barato, que sempre pode, só fica pior, mas fica absurdamente pior. Então a Sim, mensalidade da Ambra poderia custar R$ 500 e o meu salário ia ser maior. sim. Então é um dilema Eu queria que as que você, instituições têm que decidir. eu queria que você falasse um pouquinho sobre as características que uma pessoa deve buscar em termos Ok? de informações entre as diferentes instituições para uma comparação, então, Perfeito. de mestrado, sabe? O que que eles têm que procurar, né, saber para se decidir pelo mestrado, né? Sim, perfeito. Então, assim, a instituição ela tem que ter seriedade e rigor acadêmico. Isso é muito difícil de validar porque você só sabe na prática. Então, por exemplo, é muito difícil da pessoa ver isso a priori, mas vamos lá. Qualidade dos professores. Qual é o professor? Ah, é um professor. Quem? Qual o nome dele? Qual o currículo? Eu quero ver. Ok? Primeira coisa. Como você, vai ter acesso ao professor? Quais são os canais que você vai se comunicar com o professor? Com qual frequência você vai se comunicar com o professor? Já? Que tipo de feedback o professor vai te dar? Qual é o processo metodológico? Qual é o processo metodológico que faz toda a estruturação educacional? Tá? Quais são as avaliações e como funcionam as avaliações e o estilo de avaliação? Até fez um show aqui no Fez meu celular, um. né? Enfim, Então, quais são as avaliações, o estilo de avaliação? Qual é o nível da dissertação que tem? Posso ver dissertações de outras pessoas que já conquistaram o título? De preferência, posso ver todas as dissertações de todo mundo que já estudou? Com essas perguntas, você vai ter tranquilidade que você vai saber exatamente onde você vai estar se metendo. Mas exatamente. E se as respostas a essas perguntas forem veja bem, é porque é online, aí você já sabe que você está se metendo num negócio que é fácil, rápido, barato, finge que ensina, você finge que aprende, e a gente te dá um papel para você e um papel para um monte de gente que não sabe nada e tem o mesmo papel que você. Tá? Sim. Já na Ambra, por exemplo, hoje mesmo eu vou fazer uma palestra à noite sobre integridade e ética na academia, porque o rigor acadêmico da Ambra vale
para o João e para a Laura. Só que aí a Laura, todo mundo passa pelo mesmo rigor. Com isso, a gente tem seriedade na seleção da pessoa. Esqueci também de comentar a seleção de quem participa, porque o networking que você vai ter, ele vai ser muito diferente de uma gestão para outra. Então, acho que essas características, no geral, você tem quem são os professores, qual o nível de contato dos professores, qual é a metodologia da instituição, qual é a seleção que tem dissertação, como essa dissertação vai ser avaliada, como funciona o processo de orientação da dissertação, como se eu fizer mestrado aí, como eu vou receber um feedback do professor fulano de tal que está no teu site, como eu vou receber alguma orientação do professor fulano de tal que está no teu site. Na Ambra, você vai receber feedback da pessoa que está no site, não vai ser de um outro escondido que a gente tem vergonha de apresentar, não. Vai ser daquele que está no site. Tá? Então, você vai estar toda semana se encontrando com aquele professor do site, com uma turma de 15, 17, 20 pessoas. Não são 80, não são 150, são 15, 17, 20 pessoas. E o professor vai ter tempo para discutir, toda semana, discutindo com você. Quando chegar no momento da dissertação, você vai ter um encontro individual com o seu orientador. Quando você fizer um trabalho escrito, o professor vai pegar o seu trabalho, aquele professor que está no site, que está te encontrando contigo semanalmente, ele vai pegar o teu trabalho e vai fazer uma série de feedbacks para você de alguma coisa que você tem que melhorar. Vai te devolver, você vai melhorar, e ele vai corrigir de novo e te dar uma nova nota. Quando você for fazer uma apresentação oral, você vai sentar aqui e vai fazer uma apresentação oral. E aquele professor vai escutar você fazendo a apresentação e ele vai dar um monte de feedback para você. E aí, todo dia, vai ter 4 pessoas apresentando, não 40. Mas aí, se eu tenho 4 pessoas numa janela CIS ou 40, a mensalidade diminuiu por 10, né? Então, tu vai saber. Acho que isso Sim. ajuda, Natasha? Sim. Eu acho que até você podia falar também que é interessante a pessoa buscar saber quais são as oportunidades de pesquisa e de publicações Sim, que ela vai ter também. nessa instituição, né? Também. E assim, Natasha, uma coisa muito importante é ver quem são as pessoas que têm título dessa instituição. Me mostra a lista de todo mundo que fez mestrado com vocês. As instituições sérias e boas dos Estados Unidos, elas divulgam essa lista. Todo mundo que fez mestrado, todo mundo que fez doutorado. As instituições que são mais ou menos, elas têm vergonha da lista. E aí, eu já te disse, né? Se ela tiver vergonha da lista, se ela disser, veja, tem um fulano aqui que fez mestrado comigo. Sim, tem o fulano. Ok. Quantas pessoas têm o teu título? 100? Eu recebi de um. Me dá os outros 99. Dá a lista dos 99. Aí você olha lá a lista dos 99, olha a dissertação dele, vê se aquilo lá tem alguma coisa. Na Ambra nós temos 30 defesas de dissertações gravadas no YouTube na íntegra, do começo ao fim. Mais de 30. Assiste lá. Aí você vai ver o nível. Baixa a dissertação, você vai ver o nível. E o ponto é, aquelas pessoas não eram tão boas naquele nível quando elas entraram, elas foram gradualmente melhorando, elas eram bons profissionais, com boa capacidade, com potencial para crescer muito, mas elas ainda não estavam no pleno potencial, no máximo potencial delas. E elas aumentaram o potencial delas ao longo do mestrado. A gente avalia se a pessoa tem potencial, se a pessoa tem condições de fazer o mestrado antes da entrada. Se a pessoa tem, a gente oferece uma vaga. Se não tem, eu não tenho vaga. É simples assim. E aí uma pergunta que não quer calar. E quem realmente não tem dinheiro? O que deve fazer? Não Quem tem dinheiro para realmente fazer não um tem mestrado na dinheiro, Ambra. E tá? aí? É difícil responder isso em abstrato, tá, Natasha? Mas assim, a pessoa não tem dinheiro para fazer o mestrado na Ambra. Aí qual é a alternativa que ela está dizendo? Ela vai fazer o mestrado barato porque ela não tem dinheiro para fazer o da Ambra? É isso ou o quê? Então, faz um barato? Não faz Não nada? faz Faz o alguma barato. O coisa? barato é a pior coisa que tem. Tá. Então, eu não tenho dinheiro para fazer o mestrado na Ambra. O que você faz? Vamos fazer uma etapa anterior para você ter dinheiro para você fazer o mestrado ou na Ambra ou numa outra instituição boa, tá? E aí, numa outra instituição boa também vai custar talvez até mais do que a Ambra, tá? Então, sei lá, a pessoa vai fazer o mestrado profissional lá da Unicinos, em Porto Alegre, mestrado profissional em Direito, ou mestrado da Ambra. Beleza, o mestrado profissional da Unicinos vai custar mais de 100 mil reais. Então, a pessoa que não tem dinheiro na Ambra também não vai conseguir fazer o mestrado lá. Então, o que essa pessoa faz? Vamos construir
uma etapa anterior para a gente depois fazer isso aqui. Você não vai morrer no próximo ano. Você estará vivo no próximo ano. Você estará vivo na próxima década, tá? Então, vamos fazer um projeto para você fazer algo, por exemplo, pensa numa pós-graduação boa, que vai te ajudar a melhorar um pouquinho. Então, a pós-graduação boa, ela pode ser bem mais barata do que um bom mestrado, por uma série de características. Então, ela pode ser boa e pode ser bem mais barata. Então, uma boa pós-graduação, ela vai te ajudar a ampliar a sua renda, melhorar os seus resultados financeiros, para você ter condições de fazer o mestrado. Quem sabe você faz uma estrutura no teu orçamento doméstico para ver o que de fato dá para dar uma apertadinha ali e você vai trabalhando. Ou você faz talvez um curso de qualificação profissional, não precisa nem ser uma pós-graduação, faz algum curso de alguma coisa. Então a pessoa fala assim, Alfredo, eu queria fazer um mestrado em Direito e Tecnologia na Ambra, que eu acho que vai agregar muito. A pessoa vai lá e faz um outro mestrado baratinho, só porque no baratinho ela pode pagar. De repente, essa pessoa faz um curso de LGPD, que esse curso de LGPD vai dar para ela uma consultoria que ela vai ganhar 50 mil reais nas consultorias. Pronto, com esse dinheiro aqui, mais dinheiro que ela tem, ela pagou o mestrado da Ambra. E aí ela vai conseguir dar outras consultorias muito mais altas. Então, faça alguma etapa antes de qualificação profissional, use o seu tempo para melhorar e depois você faz o mestrado. Ah, Alfredo, não consigo pagar a pós-graduação. Faz um curso de qualificação profissional. Não consigo pagar nem esse curso de qualificação profissional. Compra livros. Não consigo nem comprar livro. Estuda de graça no YouTube, não sei o quê, enfim. Pede livro emprestado, vai para uma biblioteca, faz alguma coisa que vai melhorar o seu conhecimento. Com essa melhora do teu conhecimento, você vai ampliar um pouco a tua renda, depois você faz a pós-graduação, que vai melhorar o teu conhecimento. A pós-graduação boa, pode ser via internet ou pode ser presencial, que vai ampliar um pouco mais. Aí agora você tem condições de fazer um mestrado, você faz um mestrado bom, que vai dar realmente um salto gigantesco intelectual e profissional na sua vida. Legal. Eu estou vendo se tem mais alguma pergunta aqui. A Rebeca perguntou como funciona a validação do diploma. A gente falou no início da live, Rebeca. A live vai ficar disponível daqui a pouco aqui já no Instagram. Aí você entra lá para assistir. No início a gente explicou bastante, deu bastante informação sobre como que funciona essa questão de revalidação, reconhecimento, enfim. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não. E aí eu quero te fazer uma pergunta, então, para a gente finalizar. Alfredo, quando... A pessoa está perguntando ali se parcela o mestrado. Tá? Assim, parcela o mestrado, Alfredo? Você que Sim. responde. Sim, a gente Hoje, parcela. para a turma de agora... A gente tem hoje um benefício de cotação fixa para quem reside no Brasil, né? Então, para cada dólar americano no Brasil fica uma cotação fixa em R$ 4,17 e a gente parcela em 30 e 40 parcelas, tá? É a Lembrando Priscila que que isso está é para perguntando. esta turma agora de maio. Essa né? turma de maio, dia 13 de De maio, tá? É o 2024. ingresso de 2024. 2024. Senão, Daqui ano a que pouco vem alguém aparece com vai ter esse vídeo. 2030 alguém vai, eu vi a Natasha Eu vi dizendo no que... vídeo. Isso, gente, 13 de maio de 2024 tem esse benefício da cotação fixa em R$ 4,17, tá? Ali até o final do plano de pagamento. E aí você pode parcelar em 30 ou 40 parcelas. Então agora a pergunta que não... Não, essa já falei que era a pergunta que não quer calar antes, né? Agora é uma pergunta para finalizar, Alfredo. Quando eu devo iniciar um mestrado? Existe um momento ideal? Existe, o momento ideal é quando você sabe que você é capaz de ser melhor do que o que você já é. Aí você deve iniciar um mestrado e você encontra uma instituição que tem um mestrado bom. Se você está aqui, você já encontrou uma instituição que tem um mestrado bom. Se você sabe que você é capaz de ser uma pessoa um pouco melhor, então esse é o momento. Você tem que ter, obviamente, a condição financeira. Como eu falei, nossos professores, eles trabalham e eles têm que ser remunerados. Como não só os professores, eu também trabalho muito, Natasha também. E você tem que ter a disponibilidade de tempo, tá? Grande parte da condição financeira você pode tirar ali da ida no restaurante, grande parte do tempo você pode tirar das redes sociais, do Netflix e do restaurante também. E isso vai te dar muito mais retorno. Então, o melhor momento de fazer o mestrado é agora, para quem sabe do mestrado da Ambra hoje, né? Ou se Legal. prepara agora para fazer no futuro quem tem aquela situação que você colocou, a pessoa realmente não consigo, então
Tudo bem. Se prepara e vamos lá. Vamos lá, Então a gente está constrói aqui, aí. né? A gente está aqui disponível, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. O Alfredo até falou, tem um link na bio, que tem um botãozinho lá para chamar a gente direto no WhatsApp. Você pode falar com a gente no direct aqui do Instagram também. Na página da Ambra também tem lá formulário para você preencher de interesse e a gente retorna para vocês. É importante vocês saberem que a Ambra está sempre disponível para conversar, né? Então tem muitas instituições que a gente tenta pedir uma informação, não consegue falar com ninguém, é tudo meio robotizado ou está tudo ali numa tela e pronto, é aquilo ali. Então a gente está aqui disponível e esperando mesmo o contato de vocês ou fala com a gente, manda o telefone ali, o e-mail, entra no WhatsApp que a gente retorna e a gente conversa com vocês para entender cada situação e entender como que a gente pode ajudar, certo? E só aguarda um pouquinho, porque às vezes a Natasha tá, É, ou a Natasha ou as pessoas da equipe dela estão fazendo alguma outra coisa, estão falando no telefone para alguém. Então, manda uma mensagem no WhatsApp, espera um pouquinho, porque vai a ser gente sempre responde respondido todo com grande mundo. atenção, tá bom? Todo mundo. Então tá bom, é isso, Alfredo. Mais alguma coisa? Acho que é isso, Natasha. Então tá bom. Então, Tá uma bom? boa tarde. Agora eu vou almoçar. Boa, boa tarde. Boa Vamos tarde para almoçar. todo mundo aí no Brasil, boa tarde para o pessoal aqui de Orlando e para quem está em outro lugar aqui também. Valeu. Um abraço. Bom almoço. Tchau, tchau. Tchau.